Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você ama. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo no depósito, ou no que se lhe deu na mão, ou no furto, ou tiver calado sobre o achado perdido, ou se tiver jurado falsamente em alguma de todas as coisas em que costuma pecar o homem, fazendo-se culpado. Será, pois, que porquanto pecou e é culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o que defraudou violentamente, ou o depósito que lhe foi depositado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituí-lo-á por inteiro, e acrescentará a quinta parte. Aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação, e por sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha dos rebanhos, conforme a tua estimação, para oferta pela culpa, ao sacerdote. E o sacerdote por ela fará expiação diante do Senhor, e lhe será perdoado acerca de qualquer destas coisas que se fizeram e foi culpado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua túnica de linho, e vestirá ceroulas de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e porá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. E dela tomará o sacerdote um punhado da flor de farinha da oferta de manjares, e do seu azeite, com todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, e o queimará sobre o altar, por memorial, em cheiro suave ao Senhor. E o restante dela Arão e seus filhos o comerão. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Não se cozerá com fermento, esta é a porção que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Santidade de santidades é, como a oferta pelo pecado, e como a oferta pela culpa. Todos os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos. A 10ª parte de um efa de flor de farinha por oferta contínua, metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Na assadeira se fará com azeite, cozida a trarás. Em pedaços oferecê-la-ás em oferta de cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar a fará. Estatuto perpétuo será do Senhor. Toda ela será queimada. Toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se degola o holocausto, degolar-se-á a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer por pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. E se alguém aspergir do seu sangue sobre a vestidura, lavarás o que foi aspergido no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é.
porém nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se trouxer à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, se comerá, com fogo será queimada. Capítulo 7. E esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, e a gordura que cobre os intestinos, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e com os rins tirará a redenha que está sobre o fígado, e o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Oferta pela culpa é: todo o homem entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim é a oferta pela culpa. Uma mesma lei terá, será do sacerdote que com ela fizer expiação. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, terá para si o couro do holocausto que oferecer. Assim também toda oferta de manjares que se cozer no forno, e tudo o que se preparar na frigideira ou na assadeira, será do sacerdote que o oferecer. E toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se com ação de graças o oferecer, então com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados, misturados com azeite. Com bolos levedados oferecerá a sua oferta, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício da sua oferta pacífica, em ação de graças, se comerá no mesmo dia em que for oferecida. Dela não se deixará nada até pela manhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia, será queimado no fogo. E, se da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem se lhe imputará o que ofereceu. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas da carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém a pessoa que, tendo imundícia sobre si, comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E quando uma pessoa tocar alguma coisa imunda, imundícia de homem, ou de animal imundo, ou de qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém a gordura de animal morto, e a gordura do dilacerado, se preparará para outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferece ao Senhor oferta queimada, a pessoa que o comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, tanto de aves como de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. As suas mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura com o peito, para que seja movido por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos.
Também dareis ao sacerdote, por oferta alçada, a coxa direita dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, este terá a coxa direita por porção, porque o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos deles, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os fez chegar para administrar o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que lhes dessem, desde o dia em que os ungiu, dentre os filhos de Israel, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, o que o Senhor ordenou a Moisés, no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, e um bezerro para expiação do pecado, e 2 carneiros, e um cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e o cingiu com o cinto, e o cobriu com o manto, e pôs-lhe o éfode, e o cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, com o qual o cingiu. Depois lhe pôs o peitoral, também lhe pôs no peitoral o urim e o tumim. E pôs-lhe a mitra sobre a cabeça, e na mitra diante do rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cintos, e pôs-lhes tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o bezerro da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do bezerro da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e o pôs com o dedo sobre os chifres do altar ao redor, e o purificou. E derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para reconciliar sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre os intestinos, e a redenha do fígado, e ambos os rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o bezerro, e o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar ao redor, e cortou o carneiro em seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços, e a gordura. Porém os intestinos e as pernas lavou com água. E Moisés queimou o carneiro inteiro sobre o altar. Holocausto é, de cheiro suave, e oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Depois fez chegar os filhos de Arão, e pôs do sangue sobre a ponta da orelha direita deles,
e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar ao redor. Depois tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está sobre os intestinos, e a redenha do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. E do cesto de pães asmos que estava perante o Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento os moveu perante o Senhor. Depois Moisés tomou aquilo das suas mãos, e o queimou sobre o altar em cima do holocausto. São ofertas das consagrações, para cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Do carneiro da consagração foi isso a parte de Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois tomou Moisés do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e os espargiu sobre Arão e as suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão, e as suas vestes, e também a seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto das consagrações, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Porém, o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Da porta, pois, da tenda da congregação, não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porque por 7 dias vos encherá as mãos. Como hoje se fez, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis a ordenança do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma para ti um bezerro, filho de vacas, para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem mancha, e os oferece perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, como também oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs diante do Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua oferta pelo pecado, e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Faze também a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, e degolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram o sangue a ele, e molhando o seu dedo no sangue, o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Porém a gordura, e os rins, e a redenha do fígado da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Mas a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou os intestinos e as pernas, e os queimou sobre o holocausto no altar. Depois ofereceu a oferta do povo, e tomou o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, e o degolou, e preparou-o por pecado, como o primeiro. E ofereceu o holocausto,
e sacrificou-o segundo o rito, e ofereceu a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, o qual espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre os intestinos, e os rins, e a redenha do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo, e o abençoou, e desceu de oferecer a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. E entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Queridos irmãos, o Ministério Apoema, a Palavra Viva, tem um projeto de levar a Bíblia completa para os 7 idiomas mais falados no mundo. Considere ser colaborador nessa grande comissão. Faça sua doação no Pix abaixo fixado. Toda semente nas mãos de Jesus é multiplicada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a Palavra de Deus. Shalom.